Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Foi sensacional a rodada do final de semana, o Corinthians voltou a vencer, o São Paulo venceu na Bahia, ainda está na zona de rebaixamento, mas deu uma aliviada legal, deu uma aliviada boa. Também conosco o Romeu Tuma Júnior, ex-diretor de futebol do Corinthians, na época que o nosso querido Mário Sérgio foi o técnico do Corinthians. Foi um momento muito legal da vida corintiana e hoje candidato pela oposição à presidência do Corinthians. Tuminha, boa noite, prazer em te receber aqui. Prazer é meu, prazer estar com vocês aqui, é sempre uma honra estar na Mesa Redonda, lugar que a gente sempre teve aqui dando satisfação na época de vice de futebol do Corinthians. E é muito gratificante estar aqui podendo prestar conta das nossas propostas aí. Obrigado pelo convite. Paulinha Vilhena, boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite a todos. Aprovaria, se muito for bom, presidente, tá maravilhoso, mas pode ficar mais maravilhoso ainda, porque a gente recebeu uma camiseta do Corinthians Retrô para presentear você, do nosso querido amigo Romeu Tuma Júnior, junto com também mais um par de ingressos da mesma luta. E tá suficiente para você? Nesse momento especial que nós temos dívidas sérias que não são pagas, ele está conseguindo unir o grupo, conseguindo encontrar no grupo o perfil de cada um, que nosso elenco é deficiente. E o treinador tem que colocar a mão para o clube estar na situação que está o grupo dentro de campo. Então, assim, eu aprovo claramente. O que eu não aprovo são os métodos da diretoria, que é muito diferente. O futebol, eu trabalhei lá, fui vice-presidente de futebol. Se você conseguir blindar o grupo, não deixar a política entrar no vestiário, o grupo anda bem. No Corinthians é diferente do que no São Paulo, no Palmeiras. Essa blindagem é coisa mais do técnico. É muito mais do técnico que da diretoria, não tenha dúvida nenhuma. Mas você, na hora que bota a cabecinha no travesseiro, fica pensando naquele técnico que você gostaria de ter no Corinthians, qual seria? Hoje o Carrinho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele está no lugar certo, no momento oportuno, é um grande treinador iniciando um trabalho e ele tem uma filosofia como tinha o Mário, que você bem lembrou. É um homem de grupo. Nós precisamos no Corinthians um treinador que saiba trabalhar psicologicamente os atletas. Então ele é um camarada que consegue fechar o grupo, trabalhar bem as pessoas, ele é o cara certo. Eu acho que é o cara certo nesse momento, não trocaria de jeito nenhum. Ô Miller, como é que é isso? O jogador de futebol, e você conviveu com todo tipo de jogador no Brasil e fora, ele sente quando o treinador está forte, e aí ele se dedica um pouco mais, ele de vez em quando vê, esse cara não está forte. Como é que funciona isso dentro do grupo de jogadores? Flávio, antes de falar sobre isso, eu gostaria de dizer também, vale a pena lembrar, que o Carille, a diretoria demorou para reconhecer o seu valor, o seu potencial. Ano passado a gente viu o que a diretoria fez, erros atrás de erros, depois que eles promoveram o Carille em dezembro, aí tem todo esse sucesso que o Corinthians está tendo por conta da diretoria ter confiado no trabalho do Carille. Agora é claro que o jogador sabe quando o treinador está passando confiança para ele e ele vai executar aquilo que o treinador manda. E o jogador também sabe, a gente sabe disso, quando o treinador fala e o jogador não confia. Quando o treinador fala e o jogador não confia, aí o treinador tem que pedir para sair. É difícil ele comandar um grupo. Diferente do Carille, né? Tudo que ele fala, o jogador confia e executa muito bem. No seu ranking, quando você encosta a cabeça no travesseiro, qual é o primeiro lá que você diz, está dando certo, este é o principal motivo? Deve ter mais uns 20, mas o primeiro qual é? O tempo de casa. Então, 8 anos, 9 anos, se por acaso o Corinthians cumprir esse prazo de mais 3 anos, são 2 anos e mais um de opção, ele vai para 12 anos. Logo, logo entra para o Guinness, se isso acontecer. Em termos de Brasil. Então, eu acho que o fato de estar na casa, conhecer a mulher da limpeza, isso é extremamente importante. E a recíproca não é verdadeira, né? Como bem lembrou o Miller. E na hora que nós tivemos a troca de treinador, ele foi a 4ª opção na diretoria. É isso aí. E a diretoria, com ele lá há 9 anos, não enxergou. Ele foi o tapa-buraco. E agora estão reconhecendo, tardiamente. Ainda bem. Ô, Tuminha, você chegou a temer quando o Corinthians caiu, que pudesse correr risco pelo título? Quer dizer, ainda não está decidido, mas cada vez abre mais a distância. Olha, temer não. A minha preocupação maior são fatores extra-campo. Eu acho que o grupo está muito bem controlado, o grupo está ciente de onde quer chegar, o treinador tem o grupo na mão pela própria postura dele, e a gente sabe, todas as profissões que o trabalho de equipe funciona bem, que você precisa mais de um comandante, de alguém que manda, que o chefe tem a simpatia do subordinado, que se busca o mesmo objetivo, o mesmo ideal, a coisa flui bem. O Vanderlei falou bem sobre isso. Eu não temia pelo sucesso.
Eu temia com relação aos fatores extracampos. A gente sabe que nós temos alguns problemas financeiros que podem influenciar o elenco, não por conta do caráter dos atletas, mas por conta de questões familiares. Mas ninguém trabalha sem receber. Nós temos deficiência financeira, nós temos problema de algumas coisas atrasadas, não sei especificamente com relação a salário, mas prêmios. Tem informações de que algumas promessas não foram cumpridas. Isso gera instabilidade, e isso me preocupa bastante. Agora, eu vi um fato bastante interessante hoje, bastante positivo. A crítica, em geral, vinha dizendo que o nosso time estava sendo descoberto a forma de jogar. Por isso nós estávamos começando a perder jogos. Que era um time fechado, que esperava o adversário e saía tocando a bola. E hoje nós vimos um Corinthians que sufocou o Vasco. Uma forma de jogar bem diferente. E nós fomos muito superiores durante o jogo todo. Mas nós temos que ser justo a atuação do Romero. A federação local, trabalhando hoje ele foi o Romero, né? Hoje ele foi o jogador que faz um gol de mão. É um cara que se matou, correu atrás. O jogo inteiro, não tem bola perdida, entrega logo a taça. Corre, é um cara impressionante. Ele vive a alma. Eu acho ele extremamente esforçado. Pra que competir? Pra que passar uma semana treinando? Mas ele não é o tipo de jogador. Eu prefiro o jogador do estilo do Arana que mete caneta, chapéu e tal. Mas eu entendo. Mas você tem que admitir que ele é para o esquema tático do treinador. Você pega os jogos que ele não jogou com prazerosamente. Você vê que quando a coisa engrossou, mas precisou de criatividade. Primeiro, ele vai. Então, taticamente, ele é agora, quando vai para você, Turminha? Eu no estádio tive uma clara impressão de pênalti. Olhando aqui, me dá a impressão que o Eurico, jogador do Vasco, tocou o joelho na coxa do joelho e deslocou ele pela promotoria na corrida. Rio de Janeiro. Mas eu tenho dúvida. Eu acho que eu daria pênalti. Porque irregularidades claramente pagar uma de Paladino, ele desloca o jogo. O Corinthians está, não digo nem que 20 pontos. Ele foi na bola, a gente percebe. Por causa do gol desse, o joelho dele brincadeira. O Corinthians não tem um dirigente lá para rebater o que os caras falam. Entrega a taça para eles. Como se ele estivesse assaltando o campeonato. Então, assim, é brincadeira. Assim, dá espaço para um cara desse, com todo respeito, a gente é democrata. Então, assim, é melhor ouvir isso que ser surdo. Mas o Corinthians devia ter um dirigente para rebater esse cara, que falar que foi maltratado, que a segurança fez isso, fez aquilo. Quer dizer assim, é brincadeira ouvir o filho de Eurico Miranda falar que o jogo foi roubado. Como se o pai dele fosse um exemplo de dignidade, de caráter, de sucesso, de pessoa bem colocada na vida, que tenha dado exemplo para toda a sociedade, como dirigente, como parlamentar, como cidadão. Então, assim, eu vou parar por aqui, porque eu acho que basta ouvir de um camarada desse. Aliás, esse cara está dirigindo o futebol, é por isso que nós estamos vivendo essa situação no futebol. Por isso que o futebol está na Lava Jato. Por isso que nós vivemos nas páginas policiais. É por conta desse tipo de gente à frente do futebol. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos expurgar isso. Aliás, a Lava Jato precisa dar um tempo, assim, pelo menos de 15 dias. Pelo menos de 15 dias de prender político que está no Congresso e começar a prender dirigente de futebol nos clubes, na confederação, para a gente poder dar à sociedade, pelo menos no final de semana, aquilo que o povo paga para assistir, porque a gente não paga para assistir o que esses caras fazem no Congresso. Mas a gente vai no campo assistir, com o nosso dinheiro, o que esses caras vêm e falam na televisão. O Eurico Miranda Filho falou o que ele falou. É brincadeira, e não tem ninguém no Corinthians para rebater. A gente é obrigado a ouvir isso. Então, assim, dá 15 dias, Lava Jato chega, ninguém aguenta mais falar de Temer. Nós já sabemos o que esses caras fizeram, e o final deles também nós já sabemos. Na UNA o povo vai arrancar esses caras. Prende esses vagabundos que estão no futebol. Acaba com isso que o povo paga para assistir. Isso que é duro. Olha, e ainda bem que ele falou de São Januário, que é um exemplo de estádio legal. Uma maravilha. São Januário é segurança perfeita. A barreira do Vasco, a recepção que foi dada para o Barcelona. A torcida do Corinthians. Eles giraram quase um ônibus e tal. É um lugar espetacular. Você sabe, só para segurança total. Você sabe que o torcedor do Corinthians, entre um e outro, quando os caras discutem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o cara fala assim, você já foi em São Januário assistir um jogo? Você não foi? Então você não pode discutir comigo. Porque o cara que vai em São Januário assistir um jogo é tido na torcida como um cara macho. Porque entrar lá e sair vivo é título honorífico para torcedor. Então é brincadeira isso. Aliás, nós vamos fazer, prometo, passo para você separar primeiro. Então eu queria explorar bem o doutor Romeu Tuma, porque ele já assumiu que é futuro candidato à presidência do Corinthians. Bom, faz o seguinte, então, depois a gente já muda para São Paulo de uma vez. Vamos então resolver essa história. É importante, sim, a palavra do Romeu sobre a história do estádio que o Chico perguntou. Romeu. Por favor, eu queria que você explicasse, Romeu, como é que está a situação do estádio do Corinthians. Porque
O estádio do Corinthians é um patrimônio hoje que a fiel torcida acha que é dela. Mas existe ainda perigo da Lava Jato, por exemplo, tirar o estádio do Corinthians? É verdade. O estádio, ele tem que ser nosso. O estádio deve ser do Corinthians, mas no papel não é. Nós corremos sério risco. O que a gente precisa é enfrentar esse problema. Nós não temos gente lá capacitada e nem com liberdade para enfrentar esse problema. Hoje o estádio pertence a um fundo, que tá, o Corinthians tem uma parcela, a Odebrecht tem outra parcela e está a Caixa também. Nós precisamos solucionar essa questão. E ela tem que passar pela Lava Jato. Não há outra hipótese. Porque houve confissão de propina. O próprio dono da Odebrecht falou que o estádio ia custar 300 milhões. O ex-presidente do Corinthians falou que o estádio ia custar 350 milhões. Pediu, pelo amor de Deus, para o Conselho aprovar aquilo. No fim, o estádio hoje já custou mais de 2 bilhões. O Corinthians precisa resolver isso. Precisa tirar essas pessoas dessa parceria e assumir o estádio como seu. Nós não recebemos um tostão de renda lá. E ainda, de vez em quando, cobrimos o buraco lá. Então, assim, o estádio é do Corinthians, o nome do Corinthians é usado e ele só nos causa prejuízo. Além de financeiro, moral e material. Mas qual é o seu plano para resolver esse problema? Primeiro, liquidar a questão da Odebrecht, tirar a Odebrecht desse negócio. A Odebrecht já recebeu 400 milhões de CIDs. A Odebrecht deixou pelo menos 200 milhões em dívidas lá, entre obras mal feitas e obras não feitas, além dos danos morais que nos causaram por conta da Lava Jato, e obras que o Corinthians vai ter que fazer para deixar esse estádio seguro. Nós não podemos esquecer que nós tivemos 3 graves acidentes lá, um até com morte, por desabamento lá. Então nós vamos ter que fazer obra para deixar esse estádio seguro para a nossa torcida e para o frequentador. Vai custar a obra? É uma coisa que tem que se avaliar, no mínimo 100 milhões. Então assim, tem que tirar o Odebrecht disso. Mas e como é que você tira? Você faz um acordo, fala, já receberam a CID, está pago a dívida que vocês nos devem, é 0-0. Homologa este acordo na Lava Jato. Não dá para ser diferente. Porque eles confessaram propina com dinheiro do estádio. É dinheiro público, não podemos esquecer disso. Amanhã vem alguém da Lava Jato, tanto o juiz Sérgio Moro como o ministro Fachin, que tem casos que estão no Supremo e tem casos que estão lá embaixo, em Curitiba. E fala, eles são donos do estádio, confessaram propina, então nós queremos o estádio para ressarcir o Estado. Então nós precisamos homologar qualquer acordo. Com a Caixa a mesma coisa. A Caixa emprestou 400 milhões, que era o limite, que o TCU falou que era. Então se é isso, quanto já foi pago? X, nós não vamos pagar isso mais. Também houve desvio de recursos que beneficiou inclusive o presidente da República. E gente do governo que é dono da Caixa. Mas você acha que o Corinthians corre perigo de perder o estádio? Claro, é claro que sim. Eles confessaram propina. Se a propina saiu do dinheiro público, nós podemos ter esse estádio confiscado para pagar o que foi roubado. O Estado, né? E nós só tivemos prejuízo de dano material e moral, nunca ganhamos um tostão naquilo. Então, assim, nós precisamos fazer esses acordos, assinar e passar na Lava Jato para homologar. E a Caixa, o que eu acho que o que tem que fazer é baixar essa dívida. Ela tem que chegar no máximo a 150, 200 milhões, pedir uma carência no mínimo 5 anos. Quando você faz casa própria, você tem. A Caixa peça dinheiro para todo mundo. O BNDES financiou o mundo inteiro a pedido do Lula e não pagou ninguém. Nós queremos carência de pelo menos 5 anos. Pagamos muito menos do que se deve, que tem que ver o que foi desviado, o que a Lava Jato descobriu, aonde foi parar esse dinheiro de 2 bilhões. O estádio não custou isso. O estádio está escrito, o dono da Odebrecht falou que ia custar 350. O André Sanches falou que ia custar 350. Se gastaram 2 bilhões, não é problema nosso. Esse dinheiro não é do Corinthians, o Corinthians foi prejudicado. Então, assim, baixa essa dívida para 150, 200, pagamos em 10, 15 anos e me dá carência de 5. A partir daí, eu faço a gestão do estádio, que é do Corinthians. Eu vou usar o estádio, eu vou vender name rights, eu vou vender cativa, eu vou vender camarote. Eu quero a renda, não é mais a Omni que vende ingresso. Eu quero saber o que entra. Quem que constituiu essa Omni, esse fundo aí? Essa Omni, na verdade, é uma empresa que eles contrataram, ninguém sabe quem é o dono efetivo dessa empresa. Ela que faz as vendas de ingresso, ela que faz a exploração de estacionamento e todo o recurso entra por ela. Ela que paga para o Corinthians, não é o Corinthians que paga ela como uma terceirizada ou como uma parceira. Ela que faz, nós não sabemos o que é. Mas não dá para saber? Não se mostra os contratos, se nomeou 2 comissões no Conselho. A primeira comissão, que um pretenso candidato a presidente está aí como candidato, se diz de oposição, ele participou das 2. A primeira não chegaram a nada, não pediram o contrato, não viram nada. E tem uma outra que está acabando agora, que já está lá com o relatório de auditoria faz 7 meses e não apresentou nada. Essa pessoa é o Roque Cittadini. É o Roque Cittadini, ele participou das 2 comissões. Na primeira não chegou a conclusão nenhuma. Estamos na segunda que nós
Foi, aliás, eu que propus a constituição dessa segunda. Nós estamos há 7 meses e parece que não receberam nem os contratos que o clube assinou. Então, se nós vamos esperar o quê? Prescrever nosso direito do Corinthians? Prescreve quando? Já está para prescrever, Flávio. Inclusive a questão de discutir isso na questão do Conselho Arbitral. Que, aliás, é uma cláusula muito ruim quando colocaram isso para o Corinthians. A questão do arbitral, você tem denúncias muito graves que o Odebrecht andou corrompendo conselhos arbitrais de outros países. No Brasil, em todos eles têm gente indicada. Então já fica um órgão. Alguém do Corinthians levou dinheiro. É muito caro você discutir isso na área arbitral. É muito demorado e isso não serve ao Corinthians. Alguém do Corinthians levou dinheiro? Tem denúncia na imprensa. A Lava Jato foi buscar o vice-presidente atual do clube em casa por conta de recursos que saiu na Odebrecht. Mas prendeu porque o André, o André foi levado pela Lava Jato, agora está sob sigilo. Mas é por causa da história do estádio? É, a história do estádio, o dinheiro da Odebrecht, a obra do estádio, está na Lava Jato. Vanderlei, não dá para fechar essa conta. O que eu quero dizer é o seguinte, não dá para fazer qualquer acordo no estádio que é nosso, tem que ser entregue a nós, sem passar e homologar na Lava Jato, porque nós corremos o risco Mas o Moro vai topar, porque o Moro é Você tem que negociar, não é o Moro. Aí a questão que está no Supremo, envolve o presidente da República, envolve o ministro, envolve um deputado federal. Tem que ser no Supremo, o Andrés. Tá. Nós não podemos esquecer daquela reunião confessada pelo dono da Odebrecht, de que houve aquela engenharia financeira. Na reunião estava o Lula, o Andrés, Luiz Paulo Rosenberg, que é articulador, coordenador da campanha do Rock, enfim. Estava lá o senhor Emílio Odebrecht, e ali nasceu o projeto da engenharia financeira do estádio. Eu queria dizer o seguinte ao Dr. Romeu Tuma Júnior. Ele tem sido já há algum tempo um crítico muito forte da administração do Corinthians. Entre algumas coisas que você, Romeu, disse nos últimos tempos, foi que muita gente tem uma fonte ilícita de receitas no Corinthians. Essa é uma coisa. A outra é que, se você for presidente, você vai fazer uma faxina no clube. O que significa isso? Você aprofundar todas as investigações de qualquer denúncia que nós tivermos. A questão de quem é dono dos atletas, de quem é dono dos passos dos jogadores da base, acabar com essa promiscuidade de negociação com o empresário levando comissão, o Corinthians não prestar conta das coisas, não receber o dinheiro, você intermediar as coisas através de terceirização, de serviço. O Corinthians não tem uma diretoria de licenciamento. Constituir uma empresa que faz as coisas ficar 400% mais caro para o consumidor, incentivando pirataria, e o clube recebe 300% a menos do que deveria. Eu trouxe uma camisa para vocês sortearem, que ela não é réplica, ela é uma reprodução, ela é uma nova produção da camisa original de 77. O tecido é o mesmo, a costura é a mesma, a manga é a mesma, o colarinho é o mesmo, e o Corinthians não pode vender na loja oficial. Eu mandei pregar o distintivo, ela é feita com número todo, só que não pode ser com distintivo, senão tem que pagar licenciamento. Das 125 lojas que tinha por hoje, Simão, quebraram todas, só existe 25. Porque tem uma empresa, só ela que licencia. Ora, monta uma diretoria de licenciamento, verticaliza. A loja não é do Corinthians, não é do Corinthians. As lojas não são do Corinthians. Não é mais. Entregaram para terceirizar. Vai lá na diretoria de licenciamento e licencia o seu produto. Você diminui o preço para o consumidor e arrecada mais para o clube. E a camisa do Corinthians vende muito, é que mais vende. Não tem, a loja principal do clube, na porta do clube, é sabotada pela Nike. Não tem camisa oficial para vender. Na porta do clube, não é... Na loja do Parque, a loja do clube é sabotada. Porque não tem esquema, não participa de esquema. Porque entregaram isso para uma empresa que é amiga dos caras. O Corinthians precisa ser gerido como uma nação, precisa ser gestado como uma nação. Precisa mudar isso. Nós vamos trazer isso a lume. E vamos, com a lei Profut, a lei Pelé, responsabilizar quem desviou recursos. Nós vamos cobrar desses caras. Não é só passar para frente, limpar o passado. Quando eu falo faxina, é responsabilizar aqueles que tomaram recursos dos Corinthians, aqueles que proporcionaram alguém se enriquecer às custas do Corinthians e buscar esses recursos cobrando individualmente de quem prejudicou o clube. O Corinthians é uma potência, não pode... Você vai no clube hoje, o sócio, se chover não tem o que fazer. Você vai no Tamborel, você vai no Canindé, você vai lá no Paredão, o sócio não tem espaço para a família, não tem espaço para a mulher, não tem uma criança trocar a fralda no clube. O Corinthians, do tamanho 195 mil metros quadrados, vive um lixo hoje. Dá dó de ver o sócio hoje lá. Ele só consegue fazer churrasco e tomar cerveja.
Romeu, deixa eu só primeiro fazer a seguinte colocação. É óbvio que o Roberto de Andrade, qualquer pessoa da situação do Corinthians, está com portas abertas. Evidentemente. Está feito o convite aqui publicamente, tá? Além da gente fazer convites individuais, está feito o convite publicamente para a resposta do Roberto Andrade ou quem de direito. Quero fazer uma última pergunta, que a gente tem que seguir com o programa, e as ideias do Romeu foram bem colocadas, aquilo bem que eu digo em termos de tempo, né? Romeu, a base do Corinthians, fala-se muito que o Roberto Andrade teria um impeachment e que ele teve que dar a base, eu não sei o que é exatamente dar a base, para que ele não sofresse o impeachment. Como está a base do Corinthians? A base do Corinthians é mais um dos organismos do clube que vive no esquema do presidencialismo de cooptação. Os cargos, os negócios, as parcerias, os empregos, são todos dados por acordo de participação na administração ou em troca. É uma miniatura do Brasil, na verdade, Fábio. Eles fazem um presidencialismo de cooptação, dividem os cargos, emprego, espaço, em troca de apoio. E assim foi feito na base. A base nós vamos acabar com isso. A base vai ser passada ali. Ninguém vai jogar na base do Corinthians, ninguém vai vir para a base com menos de 80%, 100% do passe. Aliás, nós vamos mudar isso no Corinthians. Nós vamos criar o CIFA, que é uma coisa que existe, que é o centro nós vamos criar lá de cidadania em todos os esportes. Os filhos dos sócios já entram no clube em todos os esportes e dali vai para a base de cada esporte. Nós vamos fazer um link direto do filho do associado com a base. E aquele jogador que vier para a base, ele tem que vir sendo no mínimo 80% do clube, senão não vai vestir a camisa do Corinthians. Nós vamos fazer um trabalho profissionalizado nisso. E eu quero aproveitar o espaço para deixar, nosso programa já está no ar. Nós já temos um site que é www.turma2018.com.br ou turma2018.com. Ambos vocês acessam. Lá tem o nosso projeto, já está registrado em cartório, e assim, não é um projeto definitivo. É um projeto da democracia corintiana participativa, onde o sócio pode dar a sua ideia e o presidente vai só comandar. Ele vai fazer aquilo que é melhor para o clube. Então, assim, contribua com a sua ideia. Nosso projeto está lá, é óbvio que o tempo não dá para falar tudo, mas nós vamos acabar com tudo aquilo que é nebuloso no clube. Nós precisamos mudar o Corinthians. O Corinthians é um grande clube, tem um nome absolutamente de muito valor para viver essa nebulosidade, esse escândalo que a gente vê todo dia nas páginas policiais. Turminha, muito obrigado. Evair, muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Amanhã, 6 da tarde, tem o Gazeta Esportiva. Só presentear o nosso querido Chico. O que é? A camisa do Corinthians? Bacana. Obrigado, Turminha. Valeu, Chico. Parabéns. Um abraço.